Fala galera, beleza? Bom, depois de 2 anos, 3 anos, né? Eu tô gravando aqui de novo um vídeo para o canal aí, pro meu canal Rola aí. O motivo de eu não gravar mais vídeos é porque, cara, eu sou professor, né? Sou pesquisador, eu tenho que escrever relatório, tenho que escrever projeto, tenho que escrever artigo. É um trabalho assim do caralho que eu tenho que fazer e isso aqui é só um hobby pra mim, né? RPG eu jogo, eu mestro aí umas 4 vezes por mês, uma vez por semana mais ou menos, que eu mestro as minhas sessões de RPG. E acaba não tendo tempo para ficar gravando vídeo pro canal, embora gostaria muito assim, né, de fazer mais vídeos do jeito que eu faço para vocês. Mas aqui, né, então surgiu aí uma demanda e- inesperada, né, de gravar vídeo mostrando como fazer personagens para Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu. E cara, é um dos meus RPGs favoritos, né? Então, para quem não conhece aí, né, o Chamado de Cthulhu é um RPG baseado nos contos do Howard Lovecraft, que escreveu vários contos de horror no início do século XX, né, pela volta da década de 20, década de 30. E a partir daí surgiram, a partir da década de 80, surgiram vários RPGs voltados para esse cenário de horror que a gente chama de horror cósmico, né? Onde existem seres antigos, deuses, né? Poderosos, seres de outros planetas que usam a Terra como um local, assim, quase como uma fonte de batalha para ganhar poder e coisa assim. E as pessoas, né, os seres humanos, são completamente, ah, vamos dizer assim, sem saber que existe tudo isso, né? E as histórias se embasam quando os personagens começam a descobrir que existem outras coisas além da nossa vida cotidiana, da nossa vida simples. Só que essa descoberta acarreta em problemas sérios. Geralmente, todo mundo acha que essas pessoas são loucas, né? Porque elas começam a falar de seres estranhos que nunca ninguém viu e insanidade. Então, os RPGs baseados nos contos de Lovecraft, no mundo de Lovecraft, são RPGs que usam muito da insanidade, né, do personagem, da decadência do personagem. O personagem, ao invés de ele ficar cada vez mais poderoso, cada vez mais heróico, ele vai entrando aí numa rota de conhecimento, onde ele vai evoluindo no conhecimento, mas conforme ele evolui no conhecimento, ele vai se perdendo nisso, vai ficando mais insano até que ele chega ao seu fim, muitas vezes trágico, né? Na melhor das hipóteses, vai parar num manicômio. Os RPGs que existem, então, na década de 80 foi feito o chamado de Cthulhu, Call of Cthulhu pela Chaosium, que atualmente está na 7ª edição. Existem vários outros RPGs baseados no Lovecraft, sendo que o mais notório é o chamado de Cthulhu, e o segundo mais notório é o Rastro de Cthulhu, né, que nós temos aqui no Brasil também, em português, o Rastro de Cthulhu, que também é excelente, tá? Eu gosto muito. Ele tem duas versões para jogar, o Rastro de Cthulhu. Uma versão é mais terror psicológico mesmo e mais interpretativo. E a outra versão é uma versão mais pulp, com mais ação, mais tiro, né? Mais combate, quase como um Indiana Jones, assim, né? Mas eu tenho muito carinho pelo chamado de Cthulhu, né? Foi como eu conheci esse mundo, esse universo, lá em 1997, 98, por aí, que eu comecei a jogar com a 5ª edição. E atualmente estamos na 7ª edição. E da primeira até a 6ª edição tiveram pouquíssimas mudanças nesse RPG, no chamado de Cthulhu, tá? Teve bem poucas mudanças mesmo. E na 7ª edição ele teve algumas mudanças consideráveis. Bem, por que eu estou gravando esse vídeo, né? Eu sou fã de Cthulhu e tal, mas por que eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando porque a gente foi chamado... Calma aí, tem umas coisas aqui, deixa eu tirar aqui, barulhinhos estranhos, não quero barulhinhos estranhos no meu vídeo, né? Mas, recentemente, um dos jogadores do nosso grupo resolveu mestrar Call of Cthulhu pelo Fantasy Grounds, né? Então eu mestro muito usando Fantasy Grounds. Atualmente eu só mestro usando Fantasy Grounds porque me ajuda muito nas campanhas, em manutenção de campanhas, em criação de campanhas. E
o cara se empolgou, ele sempre gostou de Cthulhu, já mestrou antigamente, ele começou a jogar o Fantasy Grounds D&D com a gente, ele resolveu assim, pô, eu quero mestrar Call of Cthulhu pelo Fantasy Grounds pra vocês. Eu assim, caralho, tô dentro total, né? Só que quase todo mundo do grupo não jogou Call of Cthulhu, nunca jogou e não faz a mínima ideia de como montar um personagem de Call of Cthulhu. E hoje aqui o vídeo é para montar um personagem que vai ser para essa campanha, né? Um personagem de Call of Cthulhu. Eu já tenho uma ideia, estou pensando em montar um personagem, um jornalista, dependendo da rolagem dos atributos, talvez eu faça um diletante, né? Um cara, um milionário aí, filantropo que vai financiar a expedição. E eu vou ao longo daqui explicar e vocês vão poder ver tanto como é que monta um personagem de chamado de Cthulhu, tá? Sendo que aí a 7ª edição ela tá para sair em português aqui no Brasil, né? Então vocês podem aprender como montar um personagem de chamado de Cthulhu, como também aprender a montar o personagem no Fantasy Grounds, que é bem legal e tem o sistema todo pronto, todo preparado para isso. Então vamos lá, né? Vou abrir aqui os personagens, já tem aqui um personagem branco, não tem nome, não tem nada, abrindo a ficha de personagem do Call of Cthulhu no Fantasy Grounds. Então, para quem não conhece, né, o Fantasy Grounds, a ficha de personagem ela é dividida, tem abas aqui laterais, onde nós temos os dados principais do personagem, então aqui os atributos, né, os combates também já estão aqui na frente, pontos de vida, sanidade, que é uma coisa muito importante, os pontos de magia e também aqui a sorte que o personagem tem, que são pontos que você pode usar para conseguir ter sucesso em algumas roladas, tá? Depois vem aqui, né, tem as abas aqui, tem a aba de skills, né, onde estão as habilidades, as coisas que o personagem sabe fazer, perícias, né, a gente pode dizer assim. E a pontuação aqui, como eu vou construir isso, depende da ocupação do personagem, depende da educação dele, depende de educação no sentido de escola, né, universidade e tal. E depende também da inteligência do personagem. Depois a gente tem um inventório, tem uma aba aqui para botar dados pessoais do personagem e tem aqui para notas para a gente ao longo da aventura, escrevendo assim sobre as coisas que encontrou ao longo dessa aventura, tá? Eu não vou botar o nome do personagem agora aqui, que o nome eu ainda não pensei no nome não, né? Mas vamos lá, como é que é a criação de personagem de Call of Cthulhu? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos, tá? Os atributos eles são rolados com dados. No livro você fala para ir rolando eles automaticamente. Então força são 3d6, constituição são 3d6, destreza são 3d6 e aparência são 3d6, tá? Já os outros atributos aqui, size, que é tamanho, educação, inteligência e power, né, que é o poder, é a força do personagem, a força de vontade do personagem, né? Esses são rolados com 2d6 mais 6. O livro fala para você ir rolando eles na ordem, tá? Eu vou rolar aqui na ordem, mas muitos mestres, eu sou um deles e o mestre que vai mestrar essa campanha, permitem com que você, na verdade, role esses atributos, que são 3d6 aqui, e depois distribua como você quiser para dar uma customização, e depois role os atributos que são 2d6 mais 6 e também role eles como quiser para customização, tá? Eu já vou rolar aqui na ordem para ir guardando eles, então vamos lá, no Fantasy Grounds 3d6, a gente pega aqui 3d6, manda rolar, né? E tá aí 9, então esse 9 seria a força do meu personagem, tá? Como eu disse, o mestre depois ele permite trocar esses 4 atributos aqui, pode trocar. Constituição vai ficar 11, daí agora destreza. Naba 10, né? Tá bem na média aí. E o último é a aparência dele, vamos rolar aí 3d6, sai um pouquinho mais bonito. Tá um personagem bem na média, né? Bem na média. Vamos ver aí o que vai dar. Os outros atributos agora são 2d6 mais 6. Aqui eu já poderia pensar agora o que eu posso mudar aqui, mas na verdade, pensando num jornalista, a aparência é o que eu quero mais alto, tá? Que eu quero que ele use o charme dele para conquistar as coisas. Se ele não for um jornalista, ele vai ser um diletante, né? Um filantropo, um filhinho de papai, um playboy da vida assim. E daí a aparência também é legal porque ele quer conquistar as mulheres, né? Então, vamos lá. Agora pro tamanho. Tamanho, né, a gente bota aqui, são 2d6 mais 6. Então, eu vou botar aqui no modificador, aqui embaixo, galera, né? Lá tem os modificadores mais 6. Pegar 2d6, isso aqui é o tamanho do personagem. Deu 11, também na média. Opa, eu quero aqui.
conseguindo arrastar lá, 11. Né? Agora vamos lá pro inteligência. Eu vou rolar a educação agora, 6. Vamos rolar a educação. Isso aqui é importante. Se eu quero fazer um jornalista, geralmente se você quer fazer um professor, um historiador, um jornalista, um pesquisador, um engenheiro, ter educação ajuda muito, né? Porque você consegue ter habilidades mais altas para construir o seu personagem. 15, tá bom, né? 15 tá bem razoável aí. Inteligência. A inteligência vai determinar, então, pontos de perícia para suas habilidades que você não estão relacionadas à sua profissão. Né? Então, eu posso fazer um professor que gosta de atirar, caçar. Daí, para isso, eu vou utilizar, vai ser baseado no que eu tenho de inteligência. Então, 6, né? 2d6 aqui. Personagem inteligente. Mediano, né? Tá lá. E agora o poder, que é a sorte, que vai definir sorte do personagem, pontos de magia e outras coisas aí que são importantes, tá? 2d6 mais 6 e deu também 12. Bom, então personagem bem na média e eu não vou mudar nada não, tá? Né? Eu poderia agora, segundo meu mestre, eu poderia rearranjar aqui algumas coisas, mas eu queria ele ter a educação mais alta. E foi o que eu consegui aqui no caso rolando assim, foi o que eu consegui realmente, tá? E eu gostaria de inteligência e poder serem mais altos, e são mais altos do que aqui o tamanho. Vamos lá. O que o tamanho ajuda? Tamanho, né, ele vai definir pontos de vida, tá? Né? E vai definir o tamanho mais constituição, né? Soma-se os dois aqui, vai dar aqui um valor e daí isso daqui vai dar os pontos de vida, tá? Uma coisa importante, até a sexta edição, os atributos eram aqui o que você rolou e ponto, tá? Na sétima edição, agora eu tenho que pegar esses atributos e multiplicar por 5. Todos eles vão ser multiplicados por 5. Então a força é 9 vezes 5, já vai dar aqui 45. Constituição 11 vezes 5 é 55, tamanho é 55, destreza dá 50, aparência vai dar 65, educação vai dar 75, né? O máximo é sempre 99, o máximo é 100, tá? Porque no chamado de Cthulhu a gente usa porcentagens para determinar o sucesso, tá? Então é assim. Inteligência 12 vezes 5 dá 60 e aqui também dá 60, tá? Então agora sim, né? Tamanho mais constituição, né? Vai dar 110, divide por 10 vai dar os pontos de vida, tá aqui. E para eu saber também, às vezes tem aqui, isso aqui DB é bônus de dano. Se eu quiser fazer um personagem brigão, que sai na porrada e tal, né? E daí soma-se tamanho mais força para saber o bônus de dano, tá? Então, por enquanto aí o personagem tá básico, tá? Que a sanidade dele, né? Por algum motivo aqui tá dando 12, né? Mas depois aqui, isso aqui vai... A sanidade que você começa é igual ao seu poder. É porque eu não normei aqui o poder, ainda não passei. Pronto. Tá? Né? Mas a sanidade é igual ao seu poder. Então, se o meu poder é 80, eu começo com 80 de sanidade, tá? Eu imagino que ele vai consertar aí. Não consertou, vamos lá, 80. Vou fazer na munheca aqui, tá? Vamos lá, agora as skills. Antes de definir as skills, por voltar pontos, vamos lá. Aqui já está botando a ocupação, está dando 0, porque eu ainda não selecionei a minha ocupação. E para as habilidades pessoais eu tenho 120 pontos. Então eu preciso agora escolher a minha ocupação, tá? E daí aqui agora vamos lá, né? Ocupação. Vamos abrir aqui as janelas de ocupações. Isso aqui são as ocupações do livro básico, tá? Tem vários outros livros que permitem outros. Então tem aqui, né, contador, acrobata, geralmente, vamos lá, gente, Call of Cthulhu, tá? É um jogo de investigação, basicamente. Então, os personagens, quando você construir um personagem para o Call of Cthulhu, você tem que fazer um personagem que é curioso, acima de tudo é curioso. A curiosidade dele vai ser um pouco maior do que o medo que ele tem. É um limite aí, um limiar, né, entre ser curioso e morrer pela curiosidade, ou não ser nenhum curioso, ser covarde e não fazer nada nas aventuras, tá? Então, pô, é um RPG. Você quer fazer um personagem aqui que se encaixa no cenário. Ou seja, ele vai sair para se aventurar, para pesquisar, para ir atrás das coisas, é isso. Não adianta eu fazer, por exemplo, tudo bem, aqui tem a profissão contador, eu tenho que dar um bom motivo para ele sair pelo mundo, né, investigando as coisas, tá? Uma curiosidade. Não adianta fazer um contador e o personagem é rico e tal, e
pega assim, daí vai lá o jogador e fala, mas qual motivo eu tenho para fazer essa aventura? Eu tô rico, eu tô feliz aqui. Se você faz um personagem que precisa de motivos muito fortes para se aventurar, é melhor desistir do personagem e fazer outro, tá? Façam sempre personagens que gostem de se aventurar. Para qualquer sistema, para qualquer RPG, gente. O personagem tem que ter ambição, né? Tem que ter ambições relacionadas à campanha, né? Ao cenário que você está jogando. Então aqui, a minha ideia é fazer um... Né? Tem vários tipos aqui, né? Criminoso, diletante, ó, daí diletante. O que é o diletante? Ele é bom. O diletante, ele começa com menos ocupação. Então, os pontos que eu vou ter vai ser 2 vezes a minha educação, tá? Né? Só que ele tem aí um bônus na questão de aparência. E ele começa com credit rating, né? Que é a fama do personagem, é o quão bem sucedido esse personagem é, o quão bem conhecido ele é, tá? E também isso aqui determina o dinheiro do personagem. Então, quanto maior aqui o teu credit rating, mais dinheiro você começa no jogo, tá? Então, ele é um personagem que tem menos educação, né? Mas ele tem mais fama, ele vive de aparências e ele vai começar aqui, né, com algum tipo de arte, armas de fogo, uma outra língua, saber cavalgar, né? Então, e mais uma personagem pessoal, mais uma habilidade pessoal, tá? O outro personagem que eu estou querendo fazer é o jornalista, tá aqui, né? Que eu estava querendo fazer para essa campanha é um cara que vai lá documentar a expedição, é uma expedição para o Peru. Eu quero fazer um personagem que documente essa expedição aí, especialmente falando do organizador e construir toda a história e repassar para o jornal, né? Então o jornalista ele começa com mais pontos de educação, é 4 vezes a educação, mas ele começa com menos dinheiro, não é tão famoso, né? Então ele começa com credit rating 9 aí a 30, no máximo 30 que ele pode ter no início, tá? Vai começar com 9, no máximo 30. Que ele começa com 50, no máximo 99, tá? E daí ele tem aqui, né, fotografia, história, usar a biblioteca, que é para fazer pesquisas, né, a própria língua, que é como ele escolhe. Ele sabe psicologia, né, e eu posso pegar mais uma habilidade pessoal aqui. Tem outros personagens que a gente poderia fazer para psicologista, piloto. Então, se eu não tivesse muita educação, talvez eu fizesse um piloto, né, um mecânico. Professora, eu gosto muito de professores, né? Então tem bastante educação. O salário é razoável, já começa aí com uma certa fama. Tem uso de library use, outras línguas, a própria língua, psicologia. E começa com 4, né, habilidades acadêmicas que eu escolho. Aí, sei lá, poderia ser história, biologia. Na verdade, aqui era, na época 1920 é ciências naturais, né? História, ciências naturais, arqueologia, antropologia e assim vai. Mas eu não vou fazer um professor não, eu vou fazer o jornalista, tá? Vou fazer o jornalista, então eu pego aqui no Fantasy Grounds, a gente bota aqui, né, ocupação, jornalista, e daí ele vai dizer aqui, ó, então eu começo com 300 pontos para distribuir nessas habilidades aqui dele, psicologia, e eu tenho que escolher mais uma aqui. Eu vou escolher Fast Talk, que é a lábia, né, você convencer as pessoas de alguma coisa. Eu pensei em escolher charme, ou persuasão, intimidação. Eu acho que eu vou usar mais o Fast Talk, que usa um pouco mais do charme do personagem, tá? Então agora vamos para a distribuição de pontos nas skills, né? Então tem aqui, começo com 291 da minha ocupação, tá? 120 dos meus pessoais e 0 de outras coisas aí que às vezes pode ter outras regras, outros personagens, tipo o diletante, né? O diletante ele tem lá o carisma, né? Então a aparência dele vai determinar alguns pontos aqui que você pode ter de outras coisas, tá? No Fantasy Grounds, para eu editar isso aqui, né? Para conseguir botar mais pontos aqui, a gente aperta aqui, né? Editar a lista, tá? E daí automaticamente em vermelho está sendo aqui os de ocupação, né? Está marcado em vermelho. O que não está marcado são de outras coisas. Então, de ocupação, eu posso usar esses 291 pontos. Vamos lá, vou começar aqui com o Credit Rating. Eu quero botar o máximo para... O Fantasy Grounds ele já vai diminuir automaticamente isso, tá? Então, na hora que eu boto aqui 30, como é que é, né? Então, eu começo com 9, tá?
Daí eu boto para 30, então eu botei na verdade mais 21 pontos, então eu reduzo 21 pontos da minha ocupação, tá? Aqui está a base, então por exemplo, se eu quiser botar Fast Talk, né? A base já é 5. Se eu botar 5, se eu botar 10 aqui, eu vou ter 15, é 10 mais 5, 15, então eu gastei 10, tá? Então é assim que vai sendo aí. Eu quero ser melhor aqui na Lab, eu vou botar talvez aí uns 50. Depois eu vejo como é que sobra aí. História, né? Ele gosta de contar essas histórias, eu vou botar 40, ele não é um historiador, vou botar 40, ainda tem 180 para gastar. Fotografia, vamos botar aí uns 40. E daí tem a psicologia, né? A library use e psicologia. Library use, vou botar também 40. E psicologia. Psicologia é como o seu personagem lê os outros personagens. Então, eu quero contar uma história, né, sobre aquelas pessoas que foram para aquela investigação. É muito importante eu ler sobre elas, eu entender as motivações delas, eu saber quando elas estão mentindo para mim, eu saber quando elas estão falando a verdade. E até para eu adicionar um pouco mais de drama das minhas histórias. Então, eu vou botar aí, ele é bom nessa leitura de pessoas. Ainda sobra 50 pontos para eu melhorar. 50 pontos. O que, que eu posso melhorar aqui, né? Eu acho que eu posso melhorar o meu Fast Talk, né? Tá 55, quero melhorar mais um pouco, passar para 70 aqui pontos. Eu posso melhorar a fotografia. Não, eu sou mais de contar histórias do que fotógrafo, tá? Lembrando que é 1920, câmeras são caras e tal, né? Eu posso melhorar a minha própria psicologia. Eu tenho 30 pontos ainda para gastar, vou distribuir um pouquinho aqui em cada um, né? 30 pontos. Vou botar aqui mais 10 aqui no Fast. Opa, 80 agora aqui no Fast Talk, tá? 80 é bastante bom. Library Use vou botar para 50. E história, ele sabe bem as histórias mais de jornais do que um historiador em si, né? Vou botar aqui para 50 também história. Pronto. Foram os pontos da ocupação. Agora tem os pontos das meus interesses pessoais. 120. Não é muita coisa, né? 120 interesses pessoais. O que, que eu posso fazer? Ele é um jornalista e ele às vezes se mete em problemas aí, né? Eu quero que ele seja bom para persuadir, ele seja bom para encontrar as pistas, encontrar as coisas. Então, ó, spot hidden é para encontrar as pistas. Eu vou botar aqui uns 40 pontos. Eu vou pegar umas 3 habilidades e vou dividir aquele 120 em 3 de 40, tá? Então, spot hidden ele é bom para ver esses detalhes e tal, né? Persuasão, eu quero que ele seja bem persuasivo. Vou botar aí 40 também. E agora, esses outros 40, no que colocaria aqui para o meu personagem? Na própria língua, para ele escrever melhor, uma outra língua talvez, né? Eu posso fazer, já sei. Esses pontos eu poderia botar em credit rating, tá? Por exemplo, esse ter mais grana, né? Ele começar com mais grana. Mas eu vou fazer que ele não tem muita grana não. Vou fazer credit rating também tem assim o quão famoso ele é, né? Então, será que eu boto aqui em credit rating, né? Ele ser um jornalista já mais famoso e tal? Eu acho que esses 40 eu vou distribuir um pouco mais assim em diferentes habilidades, tá? Eu vou botar 20 em credit rating, né? Para ele ser um pouquinho mais assim conhecido. E eu vou botar 20. Eu vou considerar. Vou botar 10 em ocultismo. E eu vou considerar que ele já fez um trabalho desses de expedição, de acompanhar uma expedição, nas pirâmides egípcias. Então eu vou adicionar língua aqui, né? Uma outra língua, árabe. Árabe, tá? Arabic, né? Eu vou botar Arabic porque o Fantasy Grounds dele já entende mais fácil. Então vou botar aqui em Arabic 10. Tá? Ele sabe bem pouco, né?
Americano geralmente é arrogante com essas coisas, tal, né? Eu não preciso aprender, mas ele aprendeu um pouquinho de arábico quando ele foi de árabe quando ele foi para o interior. Bom, o personagem já está praticamente pronto. Inventório, né? Inventório. Como é que a gente define agora o inventório de um personagem no Call of Cthulhu? Não é igual a RPGs como D&D, onde você tem o dinheiro e você tem que gastar aquele dinheiro contando moeda por moeda, tá? Call of Cthulhu é muitas vezes assim, ó, você tem uma qualidade de vida X e essa qualidade de vida permite você ter várias coisas sem você precisar ficar gastando dinheiro, contando dinheiro. Então não é uma parte importante do jogo ficar comprando coisas, gastando dinheiro e mantendo um inventório muito complexo, tá? Eu vou ter que abrir aqui o manual para ver direitinho assim com o meu credit rating, né? O quanto de dinheiro que a gente começa, tá? Então aqui a referência, criando investigadores, e daí tem aqui em algum ponto equipando o personagem. É isso aí, tá? Então, ó, vejam que no Call of Cthulhu, se você tem um credit rating de 1 a 9, você é um personagem pobre, tá? Então você daí vai ter vários problemas de acomodação, de viagem, de andar de um lado para o outro. De 10 a 49, você está na média, a maioria das pessoas aí, né? Então você é classe média, né? O meu credit rating ficou em 50, eu acho, né? 50. Foi o suficiente básico, simples para eu ser considerado um cara rico, né? Então eu já sou bem pago. Daí com isso eu vou botar que ele trabalha, por exemplo, para o jornal, para o New York Times, né? Alguma coisa assim, Boston Globe, tá? Algum jornal mais famoso, né? Porque ele já tem um bom conhecimento, já escreveu livros e tal, tá? Que é o que dá o dinheiro para ele. Então aqui, ó, acomodação, né? Eu consigo ter uma residência boa, né? Posso ter uma ajuda, posso ter até um, uma limpadora, um jardineiro, tal, né? Possivelmente. Daí vai depender do mestre que diz, né? E aí, pode ou não pode, né? Como eu estou embaixo, eu vou dizer que eu não posso ter assim. Vai ter uma faxineira que vai uma vez por semana na minha casa limpar, né? Eu posso às vezes ter uma segunda casa, não no meu caso, que eu estou embaixo também aqui, né? Viajar de primeira classe, quando vou viajar de trem, navio, né? Viajar de primeira classe, lembrando, não tem viagens de avião nessa época, 1920, né? E se você for 90 ou mais, você é muito rico, né? Então daí você é um dos milionários lá, tá? Sendo que 99 você é o super rico. Né? Então o equipamento não tem muita importância, daí tem uma tabelinha aqui dizendo quanto de dinheiro que você começa, né, na sua vida aí de personagem. Vou botar aqui a minha ficha aqui na frente, tá? Então eu sou, né, eu tenho uma grana aqui, né? Tenho uma grana razoável, tá? Né, meu credit rate é 50. Então a grana que eu começo, cash, né? Que isso aqui é o dinheiro que eu tenho disponível a qualquer momento, tá? É o credit rating vezes 5, ou seja, né, vai ser 250 dólares, tá? O que é isso aqui no Call of Cthulhu? Quer dizer assim, se eu for comprar alguma coisa que custa menos do que 250 dólares, eu basicamente posso comprar e posso ter 100, eu não preciso tirar esse dinheiro. Olha, comprei um negócio de 50 dólares, vou tirar 50 aqui. Não. Isso aqui é uma base para dizer assim, olha, sempre que você for comprar alguma coisa que está mais ou menos nesse valor, o mestre, né, no caso no Call of Cthulhu é chamado de Keeper, né, o guardião, ele vai dizer assim, não, beleza, você foi lá e você comprou, né, porque é básico isso daí. Assets. Assets é casa, residência, materiais que eu tenho em casa, livros, tá? Então é o credit rating vezes 500. Então o asset aqui vai ser, no meu caso, 25 mil dólares, né? Ou seja, 25 mil dólares em 1920 é muita coisa, tá, gente? Isso quer dizer que eu já consigo comprar carro, já consigo ter minhas coisas próprias, né? E o spending level, tá? É 50 dólares. Desculpa, eu falei errado aqui, tá? Spending level é que vai determinar, assim, quando eu for comprar alguma coisa no meu dia a dia, né? É esses 50 dólares que o mestre usa como base para dizer assim, ó, não, beleza, isso daí você pode comprar, não precisa tirar o dinheiro seu, tá? Cash é se eu quiser comprar uma coisa mais cara, né? Mais do que 250 dólares eu consigo pagar até 250. E assets são minha residência e as coisas que eu começo, tá? Daí geralmente você não tira aqui esses 25 mil, agora eu posso comprar coisas, tipo carros, armas e coisas assim. Eu não apago, eu não diminuo isso aqui do meu assets, tá? Isso aqui fica aqui para sempre, a menos que aconteça uma catástrofe que eu vá à falência
tenho que vender minha casa. Isso aqui é o valor da minha casa, o valor de carros, de outras coisas que eu tenho. Eu não vou preencher isso aqui agora, porque isso aqui dá um trabalhão do caramba, né? Olhar assim. Meu personagem ele vai ter as coisas básicas, né? Cadernos, livros de história, vai ter. Talvez, Estados Unidos, 1920 é muito comum as pessoas ter arma, tá? Embora eu não saiba atirar, eu não tenha posto nenhuma skill em arma, talvez eu coloque lá, né? Assim, ó, né, eu vou ter um revólver para proteção pessoal, ter em casa, não para ser um atirador, né? Então isso eu botaria aqui depois. Currency, né, eu posso botar aqui, então eu tenho aqui os 50, né, dólares, tá? Artefatos e livros acontecem durante a aventura. E aqui tem outras coisas que agora eu vou preencher, né, de acordo aí com a aventura, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhe, né? Então são detalhes, quais são as universidades que eu fiz, qual é a minha idade. No Call of Cthulhu tem uma coisa importante na criação do personagem, que é a idade, né? Se você faz um personagem com mais de 40 anos, você começa com penalização em vários atributos, tá? Você perde 5 pontos em vários atributos e existe uma chance, tá, de você aumentar a sua educação. Quanto maior a educação você tiver, menor é essa chance, porque basicamente você tem que rolar os dados e falhar, né? Falhar quer dizer que tem que tirar mais do que 75, tá? Para você aumentar. Daí são regras mais específicas lá que eu não entrei em detalhe. Eu não quero fazer meu personagem mais velho é mais de 40 anos, né? Então meu personagem vai ter uns 30 anos, ele já tem uma certa fama aí, uns 30 anos tá bom, né? Que eu vou depois preencher isso aqui, né, aos poucos. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês como montar um personagem de Call of Cthulhu, né? Tem detalhes que eu não entrei aqui, mas são detalhes de descrição de personagem que acho que não vale a pena eu gastar tempo do vídeo aqui, ficaria muito longo. Eu tenho que pensar no nome, eu tenho que ver, né, no Fantasy Grounds a gente tem aí umas figurinhas, né, para ver. É tudo de fantasy, é tudo de D&D aqui as figuras que eu tenho, né? Mas eu posso baixar uma foto para fazer o meu personagem, um desenho para fazer a foto dele. E tá aí o meu personagem de Call of Cthulhu pronto, né? Tem umas coisas aqui que não fiz pronto, tipo o Luck. Eu tenho 80, que é o Power, tá? Né, o Luck ele funciona, eu não vou entrar em detalhes como funciona o sistema aqui, né? Mas o Luck basicamente, se eu falhar num teste, eu posso gastar Luck para conseguir passar naquele teste, tá? Né, eu posso ir gastando esses pontos aqui, né? E é isso, galera. Falou para vocês, né? Eu vou começar a desligar aqui todo o sistema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ter feito esse vídeo não quer dizer que eu vou voltar a fazer vídeos com frequência para o canal, para o Rola Aí, né? Infelizmente, eu não consigo ter essa, né, disponibilidade para fazer os vídeos com frequência, igual youtubers fazem 2, 3 vídeos por semana, ou vídeo toda semana. Não dá, né? Tem os filhos em casa, pandemia, trabalho para fazer, outras coisas. Mas são videozinhos sobre como criar personagens para o Call of Cthulhu e como usar Fantasy Grounds, criando personagens do Call of Cthulhu no Fantasy Grounds. Falou? É isso aí e até mais para vocês e quem sabe até a próxima aí.